Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Adilson Pera, professor de Direito Administrativo, e hoje estou aqui para comentarmos um pouquinho sobre espécies de atos administrativos. Espécies de atos administrativos. Normalmente, a doutrina tem tem apresentado as seguintes espécies de atos administrativos. Aqui a gente pode ter uma bitolinha para nos ajudar, que é o NEON mais os punitivos. NEON mais os punitivos. Pera, que é isso, cara? NEON mais punitivos? Isso, é o seguinte, ó. Os atos podem ser normativos, enunciativos, ordinatórios, certo, tem um Nzinho aqui, ordinatórios e negociais. Mais, claro, os punitivos, tá? Então a gente teria aí 5 espécies de atos administrativos: normativos, enunciativos, tirar esse pontinho aqui, beleza? Joia. Ordinatórios, os negociais e também os punitivos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, começando aí com os atos normativos. Pessoal, os atos normativos são aqueles editados pela administração pública no exercício do seu poder normativo, tá? São chamadas de regras gerais e abstratas editadas para a fiel execução das leis. Exemplos: decretos, portarias, resoluções, instruções, são todos atos normativos. Pera, o que são regras gerais e abstratas? Por que tem esse nome? Olha só, pessoal, deixa eu usar esse lado aqui. Regras gerais e abstratas. Por que se fala que o ato normativo é uma regra geral e abstrata? Pessoal, estas também são as características da lei. Lei em sentido formal editada pelo Poder Legislativo. O que quer dizer isso? O que é uma regra geral? É aquela que vale para todos, que não tem destinatário específico, né? Deve ser cumprida por todo mundo. Também é a característica da chamada generalidade, tá? Generalidade. Já a abstração é o seguinte: o ato, ele não se exaure com a sua utilização em um determinado caso. Ele é utilizado em vários casos que necessitem daquele ato. Ele não acaba, ele não termina com a sua utilização em um determinado ato. Ele não perde a eficácia, né? Ele não se revoga a cada uso, né? Pelo contrário, ele é utilizado em vários casos que dele necessite. É a chamada abstração. Pessoal, essas características da generalidade, aqui está escrito generalidade, tá? E também da abstração, são as características, conforme eu falei lá no começo, da lei em sentido formal editada pelo Poder Legislativo. Afinal de contas, a lei vale para todos e não se exaure com a sua utilização em um determinado caso concreto, certo? Agora, assim como ocorre com as leis, os atos normativos também podem se apresentar sem generalidade e sem abstração. Isso porque terão um destinatário específico e vão se exaurir, vão acabar após a sua utilização em um determinado caso concreto. Por isso são chamados atos de efeitos concretos. Quer ver um exemplo? Um decreto de desapropriação. O decreto de desapropriação tem um destinatário específico, que é o proprietário do bem.
E terminada a desapropriação, o decreto se extingue, o decreto acaba. Então é um ato de efeito concreto, é um ato sem generalidade e sem abstração. Tá? Mas a regra geral é que os atos normativos tenham essas características da generalidade e da abstração. Por exemplo, um decreto regulamentar, uma instrução normativa, né, vale para todos e não acaba, não se exaure com a sua utilização após o seu uso em um determinado caso concreto. Ele é utilizado em vários casos que necessitem daquele ato, tá bom? Pessoal, tem uma informação aqui interessante. Esses atos normativos editados pela administração são chamados de atos normativos derivados ou secundários. Pera, por que estes atos aí, decretos, portarias, resoluções, são chamados de atos secundários ou derivados? Então vamos lá, ó, atos normativos secundários ou derivados. Por quê, pera? Porque eles estão abaixo da lei e não podem inovar no ordenamento jurídico. Eles não podem criar algo novo que a própria lei não estabeleceu. Tá? Os atos normativos aqui ditos, né, secundários ou derivados, são editados pela administração e não se confundem com os chamados atos normativos primários ou originários, que são as leis, em sentido formal, editadas pelo Poder Legislativo. Lei ordinária, lei complementar, tá bom? Estes atos normativos primários ou originários, editados pelo Poder Legislativo, também são chamados de atos legislativos. Pera. Então, estes atos aqui em cima podem inovar no ordenamento jurídico, porque são leis, né? Criam algo novo, e não são atos administrativos. Não. Não. São atos legislativos. Ao passo que os atos normativos secundários ou derivados são, sim, espécies de atos administrativos, né? Bem entendido, aqueles editados pela administração para a fiel execução das leis. Decretos, portarias, resoluções, instruções, etc. Tá bom? Pera, um decreto regulamentar ou regulamento também é ato normativo, né? Sim. Tá. E a administração, quando expede esse ato, ela também está no exercício do poder normativo? Então, aí a gente tem que parar e explicar um negocinho. Há autores que fazem a seguinte divisão. Quando os chefes do Poder Executivo editam regulamentos ou decretos regulamentares, eles estarão no exercício específico do poder regulamentar. Tá? Então, quando eles editam regulamentos ou decretos regulamentares, que são atos normativos, né? Mas deu-se um nome de poder específico para esses atos. Regulamento ou decreto regulamentar, são sinônimos, tá? Que é poder regulamentar. Quando a administração edita qualquer outro ato normativo, aí ela estaria no exercício do poder normativo. Entendeu? Então há quem faça essa divisão, que até me parece mais acertada, né? Veja, se a administração, portanto, edita exclusivamente regulamentos ou decretos regulamentares, ela está no exercício do poder regulamentar. Se ela edita qualquer outro ato administrativo, ela está genericamente no exercício do poder normativo. Tá? Pera, já que a gente está aqui comentando de ato normativo, o que faz um regulamento, hein? O regulamento, já que recebeu o nome de poder específico, né? O regulamento, vamos explicar. O regulamento, ele explica o modo e a forma de execução das leis, não podendo inovar no ordenamento jurídico, ou seja, ele não pode criar algo novo.
né? Ele não pode dispor sobre algo que compete à lei. Ele executa a lei. Ele explica o modo e a forma de execução das leis, não podendo criar direitos ou impor obrigações que não tenham previsão em lei. Por isso são chamados regulamentos de execução, porque eles executam a lei. Eles fazem com que a lei possa ser aplicada. Tá? Pera não pode dispor sobre algo que incumbe a lei? Não. E se isso ocorrer? E se o regulamento dispuser sobre algo que deveria ter sido disposto em lei? Aí o artigo 49, inciso 5 da Constituição, estabelece que compete ao Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem de seu poder regulamentar ou delegação legislativa. Dá uma olhadinha lá, artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Tá? Pera, e o regulamento autônomo, hein? Tá. O regulamento autônomo é exatamente o contrário do que eu estou falando aqui. O regulamento autônomo é aquele que acaba inovando no ordenamento jurídico, né? Aquele que dispõe sobre algo que a lei não estabelece. Por isso o mesmo nome, autônomo, porque ele é autônomo de lei. Tá. E é admitido, Pera? Então, prevalece o entendimento que os chamados regulamentos autônomos não são admitidos em nosso ordenamento jurídico. Mas há divergência, há controvérsia. Há autores que entendem que o regulamento autônomo é admitido em matéria organizativa, com base no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, que confere ao presidente da República dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não houver aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, por exemplo, entende que esta é uma hipótese de regulamento autônomo. Tá? Há quem entenda que essa hipótese constitucional não é de um regulamento autônomo, do artigo 84, inciso 6, mas há quem entenda que é. Ou seja, você tem uma divergência, você tem uma controvérsia no nosso ordenamento jurídico. Com relação ao regulamento de execução, não há qualquer controvérsia. Ele executa a lei, ele torna a lei aplicável. Tá? Com relação ao regulamento autônomo, há divergência, prevalecendo o entendimento que ele não é admitido no nosso ordenamento. Tá certo? Muito bem. Para finalizar isso e para esclarecer melhor o chamado regulamento de execução. Imagina que é editada uma lei, então a gente está aqui em cima, né, voltando para o quadro, a gente está aqui em cima, ó, tá? É editada uma lei, em sentido formal, pelo Poder Legislativo, que estabeleça que portar, consumir, comercializar entorpecente é crime. E a lei estabelece lá as penas. Tá legal. Agora, o que é entorpecente? A lei não diz. Então é necessária a edição de um regulamento, e aí a gente está aqui embaixo, do Poder Executivo, com a relação de substâncias consideradas entorpecentes. Ou seja, o regulamento vai fazer com que a lei possa ser aplicada, com que a lei possa ser executada, por isso o regulamento de execução. Tá? Agora, digamos que esse regulamento estabeleça penas novas. Aí ele está dispondo sobre algo que incumbe à lei e não ao regulamento. E aí o que vai acontecer, Pera? Aí entra em cena o artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, que estabelece que compete ao Congresso Nacional sustar os atos do Poder Executivo que exorbitem de seu poder regulamentar. Tá legal? Tranquilos? Beleza, muito bem. Bom, acabei me estendendo aqui um pouquinho nos atos normativos, porque isso daqui é importante, aparece com uma certa frequência nas provas de concurso público. Por isso que eu acabei falando um pouquinho mais. Mas dando continuidade aqui nas espécies de atos administrativos, vamos falar agora dos atos enunciativos. O que são os atos enunciativos? Gente, olha o nome. Enunciativo, ou seja, ele enuncia uma situação existente. Ele declara uma situação. Olha o conceito, ó. São aqueles que enunciam uma situação existente
sem qualquer manifestação de vontade da administração. Exemplos: declarações, atestados, pareceres, certidões, etc. Aí tem uma observação interessante, ó. Há autores que entendem que o parecer não é um ato administrativo propriamente dito, tá? Mas o ato propriamente dito seria aquele editado pela autoridade competente que acolha ou rejeite esse parecer, tá? Então há quem entenda que o parecer propriamente dito não é um ato administrativo. Seria o ato administrativo a decisão que acolha ou rejeite aquele parecer, tá? De qualquer forma, o parecer normalmente aparece como exemplo de ato administrativo. Quando se fala aqui ato enunciativo, normalmente o parecer está lá como um exemplo de ato enunciativo. Tá legal? Mas há autores que entendem que o parecer em si não seria um ato administrativo. Beleza. Continuando. Atos ordinatórios. Atos ordinatórios. Pessoal, pelo próprio nome, né? Ato ordinatório nos lembra uma ordem. Ordem, né? Uma ordem. Ato ordinatório, uma ordem. Por exemplo, um aviso, um despacho, um ofício. Então, olha só o conceito. Ato ordinatório são os que buscam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. Exemplos: circulares, avisos, despachos, ofícios, etc. Atos negociais, vamos falar agora. Atos negociais. São verdadeiros negócios firmados pela administração pública, tá? Olha o conceito. São os que visam concretizar certos negócios jurídicos públicos ou atribuir certos direitos ou vantagens ao interessado. Exemplo: as autorizações, as licenças, as permissões, etc. Tá? Então são atos negociais. Ok. Por fim, atos punitivos. Os atos punitivos, o próprio nome estabelece, né? Atos punitivos são aqueles que procuram punir ou reprimir a conduta funcional de alguns agentes públicos, né? Reprimir as infrações administrativas praticadas por particulares ou a conduta irregular de servidores ou particulares perante a administração. Então são exemplos aqui: as multas, tá? Destruição de coisas, suspensão do direito de licitar e contratar com a administração, todo aquele rol de penalidades previstas no Estatuto dos Servidores: advertência, demissão, suspensão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, são todos atos punitivos. Tá legal? Interdição de estabelecimento, né, do particular, ato punitivo. Lembrando o seguinte: para que a administração aplique um ato punitivo ao particular, deve ser observado contraditório e ampla defesa. Então isso é importante. Se o servidor é demitido, por exemplo, sem observância de contraditório e ampla defesa, e pleitear a anulação dessa decisão administrativa junto ao Poder Judiciário, pode ocorrer a reintegração do servidor, né? Na verdade, se o Judiciário decidir pela anulação da demissão, vai ocorrer a reintegração do servidor. Então ele pode pleitear a anulação porque não foi observado o devido processo legal. O devido processo legal, ele abrange, ele engloba o contraditório e ampla defesa. Tá legal? Só mais um detalhezinho. A administração, ela aplica sanções a servidores públicos com base no poder disciplinar. Certo? Ponto. E quando a administração aplica penalidade a particular? Aí depende. Aí você tem que parar e prestar atenção. Quando a administração aplica a penalidade a particular, tanto pode estar sendo exercido o poder disciplinar como o poder de polícia. Vai depender se esse particular tem alguma relação específica de sujeição com a administração ou não.
Imagina o seguinte, um contratado para prestar determinado serviço para a administração. Esse contratado, ele tem uma relação específica de sujeição com a administração, que decorre do contrato administrativo. Então ele tem um vínculo específico com a administração. Se ele não cumpre o contrato e a administração lhe aplica uma sanção, ela o faz com base no poder disciplinar. Porque esse particular está dentro da órbita da administração. Ele tem um vínculo específico com a administração. Tá certo? Tá. Agora, as sanções aplicadas a particulares que não mantêm qualquer relação específica de sujeição com a administração, aí é exercido o poder de polícia. Exemplo, uma multa de trânsito aplicada a um particular qualquer. É exercício do poder de polícia. Tá? Então, se o particular tem uma relação específica de sujeição com o poder público, estará sendo exercido o poder disciplinar, né, no caso de aplicação de sanção. Agora, se o particular não tem qualquer relação específica de sujeição com o poder público, mas sim uma relação geral, né, de sujeição, que todos têm, certo? Aí estará sendo exercido o poder de polícia no caso da aplicação de uma sanção. Tá? Exemplo bacana, aplicação de multa de trânsito a um particular qualquer. Tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, nesse módulo nós vimos aí as espécies de atos administrativos. Pessoal, está aqui os meus contatos, estão aqui os meus contatos, Facebook, meu e-mail. Muito obrigado pela atenção, bons estudos para você e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente.